Ô, Sakamoto, você diz aí no seu texto, né, que para se livrar de Flávio, o Centrão abre a porta da cadeia. Como é que você vê essa aprovação do projeto da dosimetria? Quem vai ser impactado com isso? O que isso significa para o nosso país? Olha, Fabiola, bem, o PL da dosimetria, que é um brotamento a partir do PL da anistia, né, um combinadão do Centrão com a direita, né, é claro, é uma grande passada de pano para quem cometeu os crimes naquele processo golpista, na intentona golpista, né? Durante muito tempo se discutiu formas de reduzir as penas da chamada massa de manobra, do pessoal que estava no 8 de janeiro, que tem sua responsabilidade por estar atacado a sede dos três poderes, por ter participado do processo golpista, mas cuja responsabilidade é muito menor do que aqueles que comandavam o show. Então se discutiu durante muito tempo reduzir a pena desse pessoal. Coisa, inclusive, que tinha até uma certa... O Supremo não ia se manifestar com relação a isso, significa que não ia dar chabu. Só que aí enfiaram o quê? No meio desse processo, diante da dificuldade de aprovar uma anistia plena a Bolsonaro, misturaram tudo. Usaram o pessoal do 8 de janeiro, os peixes pequenos, para salvar os tubarões, como tudo no Brasil. Né? E aí o que acontece é que usaram toda essa justificativa para reduzir as penas para beneficiar. E beneficia quem? Beneficia Bolsonaro, beneficia general estrelado, beneficia os civis golpistas que estavam também na liderança do golpe. E isso que foi aprovado. Só que o que acontece, esse é o ponto, né? Isso por quê? Já vamos até falar por quê. Mas o interessante é que a mudança de lei, ela é uma coisa que tem os seus poréns e entretantos. Quando você altera, você não vai pegar só os golpistas. Você também altera essa questão de quanto tempo a pessoa precisa cumprir de pena para ter uma progressão do regime e tudo isso mais. Neste caso aqui, dessa mudança que foi aprovada na Câmara, não só o pessoal que tentou transformar a democracia em geleia vai ser beneficiado, mas pessoas também que cometeram outros crimes comuns. E aí até os repórteres Rafael de Cunto e a Carolina Linhares, na Folha de São Paulo de hoje, mostram isso. Mostram que pessoas que atuaram com coação de testemunhas, ameaçar de morte, pessoal para não testemunhar, crime organizado, adora isso, resistência violenta a agentes públicos, incêndio doloso, ataques à organização do trabalho, tem um monte de crimes que também vão ser beneficiados esse pessoal. Por quê? Por conta dessa mudança. O relator Paulinho da Força diz que não vai ser, que ele tomou cuidado. Ele realmente tirou algumas coisas, outras estão lá. Então, olha que doideira. Ao soltar mais cedo os bagres pequenos e os peixes graúdos do processo golpista, a Câmara também abre a porta da cadeia para criminosos comuns. Logo, a Câmara que tanto falou que precisa deixar mais duras regras da segurança pública. E por que tudo isso? Porque é o seguinte, o senador Flávio Bolsonaro sequestrou a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, que era o queridinho do Centrão e da Faria Lima, para disputar com Lula a presidência da República. E a gente vem falando aqui que o próprio Flávio falou que tem um preço largar a candidatura, desistir da candidatura. E o preço por isso era ajudar a tirar Jair Bolsonaro do chilindró. Como a anistia ia ficar muito difícil, aprova-se a dosimetria e o próprio PL, no plenário, na votação ontem, não fez algo que ele falou que faria, que era tentar enfiar a anistia dentro do projeto na votação. Não fez porque tinha um acordão do Centrão com a direita, do tipo, você vai ajudando a gente a reduzir a pena do Jair e a gente depois libera a disputa da presidência da República e apoia o candidato que vocês tanto querem, que é o Tarcísio de Freitas, né? Então, ou seja, para ajudar a pagar esse resgate, né, para se livrar do Flávio Bolsonaro, o que o Centrão faz? Libera a porta da cadeia para golpista pequeno, para golpista graúdo, mas também para criminosos comuns, Fabiola. A repercussão é gigante desse caso, acho que não só para os brasileiros, mas os políticos, né, como um todo, estão falando, e inclusive integrantes do próprio governo. Quem postou foi a ministra de Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, deputada, inclusive federal, e colocou lá. E ela fala aqui sobre a violência, na verdade, né? As agressões sem precedentes contra parlamentares, jornalistas e servidores da Câmara marcaram na noite de ontem a aprovação pela maioria de um grave retrocesso.
O chamado projeto da dosimetria fragiliza a legislação de defesa da democracia e desafia as decisões do STF no julgamento dos golpistas, que ainda nem foi concluído. Esse é o resultado de interesses políticos entre a família Bolsonaro e os caciques da oposição ao governo. E quem vai pagar o preço dessa grande chantagem é o país, nossas instituições e nossa democracia, mais uma vez ameaçada pelo golpismo. Forte a frase dela, hein, Sakamoto? Ela falando aí a nossa democracia ameaçada pelo golpismo. Essa aprovação chega a ser mais uma ameaça, mais uma tentativa de golpe no país? Não é uma tentativa de golpe, mas é uma tentativa de fazer com que um golpe de Estado não seja devidamente punido. Uma tentativa de golpe de Estado não seja devidamente punida. O Brasil, Fabíola, tem uma longa tradição de impunidade em relação a golpes de Estado. A nossa própria República nasce de um golpe de Estado. Você tem uma série de golpes de Estado que vão se desenrolando ao longo dos anos. E esses golpes nunca foram punidos. E o maior exemplo disso é 64. E a não punição dos artífices do golpe, nem dos torturadores do golpe, nem dos assassinos do golpe de 64, tornaram a percepção de que, opa, podemos fazer de novo. Não à toa, você tinha vários generais estrelados, almirante, pessoas de alto nível das Forças Armadas participando da intentona golpista agora. Tão à toa, você tem uma massa de civis que acha normal atacar a democracia e depois sair impune. O pessoal tenta o golpe sabendo que nada vai acontecer. Dessa vez, o que aconteceu? As instituições foram fortes, não houve sucesso na tentativa de golpe e, graças ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e a todos os envolvidos no sistema judiciário, está sendo punido. Não terminaram os julgamentos, inclusive, ainda, né? Tem o núcleo 2 agora. Estão sendo punidas as pessoas envolvidas. Só que o que acontece? Nem bem o corpo da justiça pode descansar diante desse processo e a Câmara dos Deputados, num cálculo eleitoral do Centrão e num cálculo de salvar os seus líderes da extrema-direita, faz o quê? Bora tirar o povo da cadeia. Então, o que acontece? Isso vai fazer o quê? Isso vai engravidar o país de outras tentativas golpistas. Se você não pune algo, sabe aquela coisa? Se não tivesse punição para ladrão de celular, o que ia acontecer? Roubo de celular e o quê? Explodir. Se você não tem punição para golpe de Estado, o que acontece daqui a alguns anos? O pessoal tenta de novo. Sim. O PL da dosimetria acaba ajudando nessa coisa de, principalmente, de não punir, de botar os líderes junto com os bagres pequenos, acaba fazendo com que, novamente, outras pessoas organizem golpes. Se fosse só com os bagres pequenos, né, a história seria um pouco diferente, mas pega a liderança. Isso ainda vai ter que passar pelo Senado, mas pelo que a gente vê no tom utilizado pela ministra do governo Lula, Lula vai vetar isso, ô Josias? Porque vai para as mãos dele, como você também escreveu, né? Essa ironia, né, que se chama Brasil também, né? Vai para as mãos do Lula a decisão se Bolsonaro tem que ficar menos tempo na cadeia. Você acha que pelo tom de Glaze o governo vai reagir a isso e Lula vai vetar? Deveria vetar, né, Fabíola? Está desde ontem os líderes do PT no Congresso, a ministra Gleisi Hoffmann, que é a coordenadora política do Palácio do Planalto, estão todos dizendo que isso daqui é uma aberração e que não faria sentido a Câmara aprovar a aberração. Foi aprovado e muito provavelmente passará também pelo Senado. Então, pela lógica e em homenagem aos valores da democracia, o Lula deveria vetar. Até para que o processo tenha lógica e nitidez. É preciso que as pessoas assumam as suas respectivas responsabilidades. Se for avalizado pelos senadores, esse projeto vai depender da sanção do Lula para entrar em vigor. E um veto do presidente recoloca a bola no chão. O Congresso pode derrubar o veto, mas a canetada do Lula, uma eventual canetada dele, retardaria esse mimo que está sendo dado aos condenados, inclusive para o Bolsonaro e para toda a cúpula do golpe, né? Então, cada um precisa assumir as suas responsabilidades. O Palácio do Planalto considera inaceitável? Então, o Lula tem que vetar, sem medir consequências, sem ficar fazendo jogo de palavras. Não, o Congresso aprovou, não cabe ao governo rever. Cabe sim. Estamos falando, Fabíola, e você mencionou a ironia, é muito engraçado, é uma trapaça do destino mesmo.
O Lula tem um encontro marcado com esse futuro penal do Bolsonaro, do Estado-Maior, de um complô golpista que tentou impedir a posse dele depois da vitória de 2022. Então, o que foi costurado na Câmara é um grande acordo para aprovar essa proposta, que reduz as penas dos condenados, recém-condenados, né? E cabe ao Lula agora, até pela lógica, em homenagem à democracia e à lógica, ao bom senso, vetar. Até porque amparo do eleitorado não falta. Saiu uma pesquisa nessa semana, nesse final de semana, a pesquisa do Datafolha, mostrando que 54% do eleitorado brasileiro considera justa a prisão do Bolsonaro. Então, o Hugo Mota fez lá uma série de manobras para atenuar ou tentar atenuar os danos à imagem da Câmara, mas isso tudo é jogo de cena, né? É preciso transformar esse processo, Fabíola, num processo nítido, é preciso dar nitidez ao que está acontecendo em Brasília. Então, se o Congresso quer dar este presente de Natal antecipado aos golpistas, assumam as suas responsabilidades. O presidente da República tem a caneta e a ele cabe analisar se veta ou se sanciona. Se sancionar, Fabíola, desmoraliza-se junto com o Congresso. Isso não há nenhuma dúvida, né? Se você sanciona uma lei que alivia a pena de gente que acaba de ser condenada por tentar virar a mesa da democracia, se o presidente eleito, que seria golpeado, sanciona isso, aí ele perde completamente perde o respeito, né? É preciso que o Lula tenha pelo menos amor próprio. Se tiver, ele veta. Aí o Congresso que derrube o veto, que assuma as suas responsabilidades, e lá adiante caberá ao Supremo aplicar esta lei. Porque está todo mundo agora celebrando, mas é preciso lembrar que quem executa, neste caso, quem executa as sentenças, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o relator desse processo, que é o Alexandre de Moraes. Mas, pela lógica, Fabíola, em homenagem à democracia, o Lula deveria vetar.